Olá, ouvintes da Rádio Web do programa Metamorfose Financeira. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Você que nos acompanha de todas as regiões do Brasil, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Lilian Meng, eu sou educadora financeira e apresentadora deste programa. E eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez em mais um programa contribuindo para a transformação de vocês. E hoje, mais um dia de episódio da nossa série Metamorfose Empreendedora. Abril está sendo um mês incrível e eu convido você a não perder nenhum dos nossos programas, porque está tendo muito aprendizado, tenho convidadas maravilhosas, repleto de histórias inspiradoras de mulheres que ousaram sair da zona de conforto para construir os seus próprios caminhos no mundo do empreendedorismo. Então, você não pode perder nenhum dos nossos programas, inclusive compartilhe o link da rádio, do programa, com as pessoas que você conhece, para que mais pessoas venham ter acesso a esse conteúdo riquíssimo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que já esteve, inclusive, aqui no programa Metamorfose, foi a primeira convidada do programa, e ela hoje retorna para compartilhar ainda mais conhecimento e transformação com a gente aqui. Essa minha convidada, vou começar apresentando ela. Então, ela é mentora, terapeuta, palestrante e empreendedora, especializada em relacionamentos, inteligência emocional e desenvolvimento feminino. E ela tem um olhar atento para as dores e desafios da mulher empreendedora. E a missão dessa minha convidada é ajudar as mulheres a se conectarem consigo mesmas, desenvolver autoconfiança e conquistar leveza na jornada dupla entre casa e trabalho, que, se você está ouvindo atenta, tudo isso que eu falei, você deve concordar comigo que realmente é um desafio. E quem tem essa trajetória inspiradora e maravilhosa é a minha amiga Jéssica Caloni, que trocou a arquitetura de casas pela reforma de vidas. Olha que interessante, depois ela vai contar um pouquinho mais para a gente sobre isso. E hoje, a Jéssica, com mais de 30 formações. Olha isso, gente. Estuda pra caramba essa minha convidada. Então, ela tem propriedade e autoridade para falar aqui. Com mais de 30 formações em áreas como PNL, constelação familiar, análise corporal e comunicação não violenta, ela traz ferramentas poderosas para o crescimento pessoal e profissional das mulheres. Além disso tudo, ela ainda é criadora do método exclusivo Your Place Yoga, que une corpo e mente com alicerces de desenvolvimento pessoal. E é com muita alegria que eu recebo novamente em nosso programa Metamorfose Financeira, Jéssica Caloni. Vamos aplaudir essa mulher, porque ela tem muitas qualidades aqui. Seja muito bem-vinda, Jéssica, ao programa Metamorfose Financeira. Muito obrigada, Lilian, por esse convite. Estar aqui novamente é realmente uma honra para mim, principalmente falando sobre esse tema, empreendedorismo feminino, que está presente na minha vida há mais de 9 anos. Hoje eu tenho guiado mulheres que são empreendedoras e a gente sabe o quanto é desafiador olhar para o nosso negócio, fazer ele crescer e, ao mesmo tempo, se preocupar com o nosso lado pessoal e com a nossa família. Então, eu espero que as ouvintes que estejam aqui possam se beneficiar desse tema e quero também agradecer a todas as mulheres que estão aqui ouvindo, principalmente porque o meu público é com as mulheres. E estou muito feliz de estar aqui. Eu também estou muito feliz, eu tenho certeza
que as pessoas que estão nos ouvindo estão ansiosas por esse bate-papo, por essa conversa, para saber um pouco mais sobre a tua experiência, sobre a sua trajetória de vida. E para mim é um prazer, para a Rádio Web também é um prazer te receber aqui novamente. A rádio está de portas abertas, né? Sempre que você quiser voltar. Então é um prazer para a gente ter você aqui para mais um programa enriquecendo, trazendo qualidade aqui para o nosso programa. A tua trajetória inspira muitas mulheres, né? Você falou que trabalha com mulheres e tudo que eu mencionei aqui quando te apresentei, a gente percebe que você tem uma bagagem já relacionado ao empreendedorismo. Então, hoje, nós queremos conhecer ainda mais sobre essa sua jornada. E para começar, Jéssica, conta para a gente, há quanto tempo você empreende e qual que foi o maior desafio que você enfrentou nessa sua jornada de empreendedorismo? Com o meu primeiro negócio fazem 9 anos. Uau! Mas antes disso, eu comecei aos 12 empreendendo dentro do comércio dos meus pais. Como a minha mãe era professora 40 horas, o meu pai auxiliava e administrava, mas eu também tomava conta da loja, que era uma floricultura. Então, desde muito pequena, eu já tinha esse intino de fazer o negócio dar certo. Tanto que eu treinava as funcionárias, realmente liderava ali dentro. A única coisa que eu não fazia era cuidar do financeiro e fazer as compras, mas o restante eu já tive uma boa bagagem. E eu acredito que isso transformou completamente a minha trajetória, porque se eu não tivesse tido essa experiência, eu não seria a empreendedora que eu sou hoje. E não estaria empreendendo, com certeza eu estaria dentro do serviço público, que foi onde eu comecei depois que me formei. Por ter essa trajetória de, aos 12 anos, dar conta de uma loja, de uma floricultura, sem saber nada sobre negócios, empreendedorismo, ir aprendendo, fazendo cursos, me desenvolvendo, isso fez com que eu tivesse um incentivo grande desde pequena. Então, uma das grandes diferenças foi começar cedo. Por isso que eu acredito que quanto mais cedo você começar a trabalhar, melhor. 12 anos é muito cedo? Eu não acho. Eu já tinha capacidade cognitiva para fazer o que eu estava fazendo. E hoje a gente está vendo uma geração de que as pessoas estão cada vez mais tarde olhando para o mundo do trabalho, né? Mais acomodadas. Então, a segunda pergunta é quais são os desafios? Isso, exatamente. Quais que foram, na verdade, qual foi o maior desafio, né, que você lembra, assim, que você enfrentou nesse período? Falando, então, em uma ordem cronológica, eu entrei na faculdade, me formei como arquiteta e urbanista, e lá eu aprendi como projetar. Eu não aprendi como empreender dentro da área da arquitetura. Foi então que eu fiz o que a maioria dos brasileiros fazem, se formam e vão procurar um trabalho. E aí eu arrumei um trabalho na prefeitura. Só que lá eu fiquei 1 ano e meio e eu percebi que eu não estava bem, eu não estava feliz. O ambiente em si não estava me fazendo bem. Além de que eu não tinha liberdade para criar, porque o que eu gostava da arquitetura era essa possibilidade de criar. Então, eu comecei a empreender, eu abri um escritório e também peguei projetos por fora, fiz uma sociedade, abri um escritório. Eu não tinha nada de conhecimento sobre empreendedorismo na veia, aquela parte de gestão, de finanças. Então, isso me faltou muito lá no início. Depois que eu passei por essa trajetória de entender que a arquitetura já estava me desgastando, eu comecei a procurar me encontrar, saber quem eu era, o que eu gostava realmente, o porquê que eu tinha escolhido essa faculdade de fato. E foi então que eu fui buscar o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E foi através das práticas de yoga que eu parei para pensar sobre mim, para entender quem eu era, para entender que existe não só o mundo físico, mas também o mundo espiritual, e atrelado a esse mundo espiritual, qual era o meu propósito. Então eu comecei a buscar incessante, o que eu vim fazer aqui, quais são os meus talentos. Depois que eu descobri
que através do yoga eu me desenvolvi, eu poderia ajudar mais pessoas a se desenvolverem a partir dessa prática, eu comecei a abrir turmas. Então foi ali que eu comecei a empreender verdadeiramente, que é abrindo turmas, aulas, para que eu ensinava essas mulheres aquilo que eu estava aprendendo, e isso me dava uma satisfação pessoal muito grande. O meu maior desafio foi começar sem recursos financeiros e sem inteligência emocional e sem inteligência de negócios. Eu acredito que o meu caminho teria sido muito mais curto se eu tivesse buscado alguém que já entendesse para me ajudar e se eu tivesse mais inteligência emocional. Então eu fui fazendo conforme a banda foi tocando. Eu não tinha estratégia, eu não me planejava, eu não imaginava que eu tinha que vender o meu próprio produto, que eu era o próprio produto. Então, isso levou uns 5 anos para eu começar a entender que eu estava indo num caminho errado, porque o meu negócio, ele precisava visar lucro também, e foi um grande desafio. Mas eu acredito que quando algo é para você, mesmo que você não saiba, que você não tenha o conhecimento, Deus vai colocando as pessoas certas para que você possa ter esse olhar para a vida, né? O olhar que me faltava, no caso. E aí as coisas foram mudando. Olha que interessante. Eu acho que esse realmente é o desafio de todo empreendedor e empreendedora no início. Porque a gente sabe o que a gente quer fazer. Ou, por exemplo, a gente tem um produto, um serviço para oferecer, algo que a gente domina. Mas isso não é o suficiente. Não. Nós precisamos dominar outras áreas. E essa parte da inteligência emocional, feeling para os negócios, entender que, além de, por exemplo, eu, educadora financeira, eu sou uma vendedora. Porque eu preciso vender o meu serviço. Me vender o tempo inteiro. Então, se a gente não entende isso, nós ficamos realmente patinando e não saímos do lugar. Então, todo mundo precisa entender que a gente precisa buscar esse conhecimento. O fato é, a gente deve e pode começar, né, como estamos e com o que a gente tem. Mas, na medida que vamos andando, nós precisamos ir aprimorando essas coisas, né, essas habilidades que vão fazer o nosso negócio ser um sucesso. Então, às vezes, a gente fica muito preso, tipo, eu sou aqui uma empreendedora, eu sou uma confeiteira, por exemplo, e eu sei fazer bolo. Isso não é o suficiente, você precisa aprender a gerenciar o recurso, saber o que é uma receita, o que é um faturamento, um lucro, um prolabore. Então, ter esse conhecimento é imprescindível, né, para que o nosso negócio venha, de fato, ser o sucesso que a gente espera que seja. Porque quando a gente entra no negócio é para que seja um sucesso, né? Para faturar. Você falou algo muito importante. A confeiteira, ela sabe fazer bolo. Só que produto bom, então o bolo bom, ele não vai se vender sozinho. Ela precisa ter estratégias dentro do negócio dela. E a gente negligencia isso, principalmente no início. Eu vejo empreendedoras que estão há 2 anos fazendo o mesmo sempre e não consegue dar o giro. Por quê? Porque não buscou novos conhecimentos. Hoje nós temos uma gama de pessoas para nos ajudar, que já passaram por isso. Há 9 anos atrás, quando eu comecei, eu nem sabia o que era uma mentoria, nunca tinha ouvido falar. Então, hoje as coisas estão mais fáceis. Exatamente. E eu vejo essa resistência também na minha área, porque como eu trabalho com mulheres, profissionais liberais, empreendedoras, eu faço o alinhamento e eu percebo essa resistência. Agora eu não vou poder porque não tem. Entendem o conhecimento, o investimento em conhecimento como um gasto. E, na verdade, é um investimento, onde eu vou colher os frutos no curto, no médio e no longo prazo. Esse é um ponto muito importante. Então, você que está nos acompanhando, pega esse insight, né? Você está empreendendo, começando a empreender, entenda que você precisa investir em conhecimento para que o seu negócio se torne um sucesso. E aí você precisa mapear aí quais que são as fragilidades do seu negócio, o que precisa ser melhorado, qual é o resultado que você deseja, e em cima disso observar no mercado o profissional que vai te ajudar com isso. Então, esse é um ponto muito importante.
Foi a grande virada de chave da minha vida, porque só virou as coisas quando eu contratei um mentor de negócios. Porque nós mulheres, a gente demora um pouco mais para ir para a área dos negócios, querer aprender. Dentro de nós, a gente talvez não tenha essa vontade tão grande. E a gente vai muito pelo amor, né? Pelo eu amo o que eu estou fazendo. A gente precisa também ver que, além de amar, ele precisa dar certo. Como que ele vai dar certo? Eu preciso de um conhecimento que muitas vezes eu não tive. Exatamente, acho que até por uma questão cultural, Jéssica, nós somos assim, nós somos muito sentimentais e a gente vai sempre faz as coisas movidas pela emoção, mas em questão de negócios nós precisamos acionar o nosso lado mais racional. Eu digo também que negócio, sangue no olho para o negócio dar certo. A gente precisa bem despertar isso dentro de nós. E são desafios, né? O começo, e eu não falo que só o começo, né? O empreendedorismo como um todo, ele sempre traz muitos desafios e inseguranças, mas vai ter um certo momento da nossa história em que nós vamos conseguir virar a chave e se despertar para esses princípios que fazem parte do meu sucesso financeiro, né? Na minha empresa, no meu negócio, enfim. Jéssica, muitas vezes, antes mesmo de darmos o primeiro passo no empreendedorismo, nós encontramos referências que nos inspiram. No seu caminho, existe... Aqui o programa é para mulheres, enfim, mas no meu caso não foi uma mulher que me inspirou. No seu caso, teve algum homem ou alguma mulher empreendedora que te inspirou ou que ainda te inspira? Como essa pessoa te impactou na sua forma de empreender? Sempre tem muitas pessoas ao nosso redor que empreendem, que a gente acaba se inspirando. Tiveram, sim, algumas pessoas bem importantes no meu caminho, e ainda tem. A primeira pessoa que eu posso citar aqui, que foi que alavancou, ajudou a alavancar o meu negócio, foi o meu atual marido, né? Eu fiz parte da mentoria dele, e foi ali que eu despertei para, opa, eu tenho um negócio. Foi quando eu sentei a primeira vez e ele começou a conversar comigo e ele disse assim, você já está começando a ganhar dinheiro com o que você faz? E eu abri os meus olhos e pensei, opa, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Eu só estava fazendo o que eu amava. Eu não parei para pensar que eu tinha que ganhar dinheiro. Então, ali foi um grande despertar que eu tive. Hoje eu tenho uma mentora, que é a Marcela Esteves, que eu acompanho nas redes sociais, e agora tive a oportunidade de estar mais perto dela, que é uma mulher que vai à frente do negócio dela e que eu admiro demais. Ela gosta muito dos processos. Ela gosta de processos, então isso estrutura muito o negócio. Mas eu acredito que quem mais me incentivou e me inspirou dentro do empreendedorismo foi a minha mãe, por dois motivos. Primeiro, ela me ensinou que um negócio não dá certo se você não tiver conexões. Então, a minha mãe é aquela mulher que ela é amiga de todo mundo, ela conhece todo mundo conhece ela. Eu vim de uma cidade de 30 mil habitantes, então é uma cidade pequena. E lá a maioria das pessoas me conheciam como a filha da Sora Vânia, a filha da professora Vânia. Então, ela tinha muita influência e isso fez com que muitos clientes no início chegassem até mim. Foi, com certeza, uma alavanca para eu começar e não querer desistir daquilo que eu estava em mente. E o outro motivo foi a coragem que ela tem e a fé. Então, quando eu comecei, eu abri um espaço físico e ela me disse assim, vamos, vai dar certo. A gente pegou o financiamento e fizemos acontecer. E eu vejo que essa força que ela me deu ali no início foi algo que me inspira até hoje, porque se ela não tivesse ali do meu lado, eu não teria começado e talvez não estaria empreendendo hoje. Então, duas características que é a fé que ela tem, a confiança e as conexões que ela gera e que me inspirou a gerar também no meu negócio. Olha, que interessante, para ver como é importante, sim, a gente sempre espelhar alguém e ter acesso a essas pessoas que, de certa forma, vão
nos impulsionar. Você teve 3 pessoas contribuíram para a Jéssica de hoje, para que a Jéssica de hoje existisse. De forma mais direta, tiveram outras pessoas também. Claro. No ano passado entrei em outra mentoria de negócios, que me auxiliou bastante, porque, Lilian, a gente tem pontos cegos no nosso negócio. A gente não enxerga. E a gente precisa que alguém olhe de fora, sem as nossas emoções, para identificar o que você não está conseguindo ver. Então, agora estou com uma estrategista de marketing, me trazendo coisas que eu não estava conseguindo ver no meu negócio também. Sempre vai ter pessoas que me auxiliaram no meio do caminho. Exatamente, mas é preciso a gente também estar aberto para que essas pessoas nos ajudem. Porque, assim, teve um tempo, na minha jornada, no início, que eu fazia tudo sozinha. Eu cuidava do meu Instagram, eu produzia os meus conteúdos, enfim, fazia tudo. E aí, um determinado momento, em uma dessas conexões, a gente precisa fazer conexões, estar no meio de outras pessoas que também estão buscando evolução, crescimento. Uma pessoa falou para mim, Lilian, o teu negócio não vai sair do chão enquanto você não delegar funções. Porque você é educadora e planejadora financeira. Você não é gestora de tráfego da mídia, né? A pessoa que cuida ali social media. Então você precisa delegar as funções. E aí eu comecei a pensar sobre isso, porque a gente quer ser muito Mulher Maravilha, sabe? A gente cresceu com aquela coisa tipo, eu sou guerreira, eu tenho que dar conta de tudo, olha tudo que eu faço. Só que isso daí traz muito desgaste para a nossa saúde mental e a gente não consegue fazer tudo sozinha. Nós precisamos de outras pessoas. E aí a gente precisa estar aberto para isso, para entender essa necessidade. E aí tu consegue focar mais no que você realmente faz e aprimorar o seu produto, seu serviço, enfim. É isso. Tem até uma frase que diz: se você não está atendendo, entregando o produto, você tem que estar vendendo. O empreendedor. Se vendendo, de alguma forma. E o restante? Precisa de alguém para ajudar. Exatamente, uma coisa muito importante também que tu falou, até ontem, eu acho que eu escutei, porque eu estou lendo um livro de vendas também, mas eu acho que eu escutei isso em algum vídeo, que a pessoa falava assim, não venda para clientes, venda para amigos. E aí estava falando da importância da gente criar conexões, porque assim, é mais fácil eu vender para uma pessoa que tem uma relação comigo do que uma pessoa que não me conhece. Então, eu preciso me conectar e ter esse relacionamento. E eu lembrei porque você falou que a sua mãe tinha essas conexões, essas amizades, e fazia dela uma empreendedora de sucesso. Então, talvez você que está nos ouvindo agora está com uma certa dificuldade, prospecção de clientes, se aproxime das pessoas de forma amigável, não de forma agressiva, já, meu produto aqui e tal, não. Tenta desenvolver um relacionamento de amizade, isso ajuda a pessoa a vender, primeiro faz amizade, eu sempre falo, as minhas clientes, as minhas mentoradas, elas se tornam minhas amigas, antes mesmo de ser minhas mentoradas, elas se tornam minhas amigas, porque para a pessoa me dar a confiança, porque as pessoas me dão a confiança, elas abrem a vida financeira delas para mim. E elas não vão fazer isso para qualquer pessoa. Eu acredito que dentro de cada negócio tem muito disso, dessa conexão, primeiro, para vender, que é muito importante. E a nossa caminhada empreendedora, então, ela nos ensina lições valiosas, algumas que a gente nem imagina aprender, né? E empreender não envolve apenas inspiração. Você teve pessoas que te inspiraram, na tua jornada, sua mãe, seu esposo, enfim, outras pessoas, sempre vão estar aparecendo pessoas que nos inspiram. Mas, além da inspiração, empreender também exige coragem para a gente tomar a decisão de mudar, de fazer o que precisa ser feito. E o que te motivou a tomar essa decisão de empreender, por exemplo, de sair da arquitetura para fazer outra coisa? E como que foi esse momento? O que te motivou, de fato, a tomar essa decisão? Eu fui motivada pela dor. Ou você é motivada pelo prazer, ou você é motivada pela dor. No meu caso,
um pouco dos dois, mas mais pela dor de não me sentir bem naquele ambiente como CLT. Então, eu pensei, eu preciso ter o meu próprio negócio. Com relação à arquitetura e o yoga, foi a dor de não estar sentindo que eu estava fazendo algo pelas pessoas. Então, quando eu parei e pensei, existem dois caminhos que são bem distintos, onde que eu me sinto melhor? Qual que é o meu propósito? O que que eu sinto que eu poderia fazer por muito tempo? Foi aí que eu tive a motivação de ir pelo caminho do yoga, que eu sabia que não era fácil porque 30 mil habitantes, numa cidade que a maioria das pessoas nunca ouviram falar sobre yoga, então o nível de consciência era muito baixo. E eu precisava abrir espaço num lugar que eu também precisava criar consciência. Só que dentro de mim tinha uma chama muito forte de ajudar as pessoas a evoluírem, como eu estava evoluindo. Então, isso foi o que me motivou a trocar de carreira, e o que me motivou a empreender foi sair daquele sistema onde eu batia ponto de manhã, de tarde, até às 6 da tarde. Então, eu vim de uma faculdade que era frenética. De manhã, eu trabalhava, de tarde eu estudava, de noite eu estudava e viajava porque eu morava na cidade vizinha. E quando eu fui para o serviço público, eu trabalhava de manhã e de tarde, e sobrava à noite. Então, foi também esse estalo de eu não quero mais ter essa agenda limitada, fixa, eu quero poder ter essa liberdade de tempo e o teto, porque ali eu tinha um teto. E eu não gostava dessa possibilidade de eu vou ganhar só até aqui. Eu quero ter uma possibilidade de que esse teto talvez seja um piso. E por isso que eu decidi empreender. Vários motivos, né? Uau, muito interessante isso que falou. E essa é a diferença entre as pessoas que empreendem e as pessoas que não empreendem. Eu percebo que há algo diferente na mentalidade das pessoas que empreendem, que é esse desejo de avançar sempre. E para quem empreende, o limite é o céu. Então, por que eu vou ficar presa num ambiente que, além de não fazer o que eu gosto, eu vou ter um salário X, que vai ser o teto. Por que eu vou me manter nisso? Se eu posso fazer o que eu gosto, que é, na maioria das vezes, o empreender é servir outras pessoas. E algo muito nobre nisso, por quê? Porque Jesus nos ensinou isso. Jesus veio para servir. E nós, como cristãos, nós somos imitadores de Cristo, então a gente serve. Então, por que eu vou ficar presa num ambiente fixo, com salário fixo, fazendo o que eu não gosto, tendo um teto, sendo que eu posso empreender, fazer o que eu amo e ter um piso, né? Eu começo do piso, mas o céu é o limite. Uma das maiores coisas que me influenciou foi olhar para a trajetória das pessoas ao meu redor. Então, eu olhava para o ambiente e enxergava pessoas que estavam naquele lugar há 10, 12 anos, extremamente estressadas e ansiosas. E as pessoas me diziam, Jéssica, eu não aguento mais, eu quero sair daqui. E eu pensei, o meu futuro é esse. Porque eu já estava estressada ali. As coisas não iriam melhorar. E eu pensei, eu não preciso de 10 anos para entender isso. Eu posso, em 1 ano e meio, aprender com essas pessoas que estão aqui e tomar essa decisão, porque quanto mais tempo a gente fica num lugar, mais difícil é da gente sair. A gente vai se aprisionando ali. Então, tem uma cena que me marca muito. Eu trabalhando, olhando na janela, e as pessoas que trabalhavam na prefeitura ali fora fumando e tomando café. E eu pensei, eu não quero isso para mim, essa vida de vou precisar ter vícios para minha ansiedade de fazer aquilo que eu não gosto, para aliviar a minha ansiedade. Então, acho que esse foi bem marcante também, e por isso que eu decidi tomar uma iniciativa de sair. E parabéns, porque você tão jovem já teve essa percepção. É importante ressaltar também que essa mudança de mentalidade, ela acontece por conta das pessoas que estão à nossa volta. Você observou isso, alguém falou, olha, eu não estou cansada, estou estressada, eu não quero. Realmente, e as pessoas ficam presas porque a mentalidade delas é fixa. A gente tem
Pessoas que têm mentalidade fixa e pessoas que têm mentalidade de crescimento. E a pessoa que tem mentalidade fixa, ela não consegue, não é culpa dela, mas ela não consegue observar as oportunidades que tem fora daquele ciclo, daquilo que ela faz. Para ela é aquilo ali. Ela tem muito medo de enfrentar os desafios, porque empreender você não tem um salário fixo e você está acostumada com aquele salário fixo. E às vezes a pessoa, enfim, tem várias situações, ela já tem uma família, ela já tem filho para sustentar, ou seja, ela já tem uma bagagem. E aí, para se desprender disso, não é só ela que está no jogo, tem outras pessoas envolvidas. Então, acaba que se torna um processo mais difícil. Mas ainda assim é possível. Porque você pode, por exemplo, que nem eu trabalhava no CLT e empreendia ao mesmo tempo. A jornada é dupla? É. Eu fico acordada até mais tarde e acorda mais cedo. Mas se você tem um propósito bem estabelecido e uma meta clara, você sabe que aquilo ali não vai durar para sempre. Sim. Então, é preciso ter consciência. E eu sempre falo, na metamorfose financeira, por exemplo, qual que é o primeiro passo para a pessoa mudar a sua realidade financeira? Consciência. Entender que você não está contente com aquilo que você quer mudar. Esse é o primeiro passo. E é possível empreender. Outro dia, eu estava em uma reunião de mulheres, o ano passado, um café. E eu tive a oportunidade de conversar com uma mulher. Eu fiquei muito, assim, inspirada com a história dela. Porque ela já tinha mais de 40 anos, se eu não me engano, e ela construiu carreira bancária. Ela era gerente de pessoa física num banco grande aqui na região. E ela disse e ela trabalhou lá, eu acho que, se eu não me engano, foi 10 ou 12 anos, e ela não estava contente, mas ela ficava presa por conta do salário, enfim, todo esse tempo, porque bancário ganha bem. E aí ela chegou o momento dela que ela teve filho e tal, e a filha dela estava pequena, ela estava muito estressada, ela estava com ansiedade, depressão, e aí ela fez um planejamento e ela saiu do banco e hoje ela faz doce para vender. Ela faz bolo, faz docinhos, salgadinhos para festas. E ela falou que ela ganha menos, por enquanto, porque ela estava começando o negócio, né? Estava buscando conexões com outras mulheres, assim, estava nessa jornada, né, de evolução. E ela falou que ela tinha muito mais prazer nessa nova jornada dela, nesse novo serviço, do que no banco. Olha só, porque ela não estava no propósito dela. E eu sempre falo que é muito difícil a gente prosperar e se realizar fora do nosso propósito. E ela, assim, ó, com filha pequena, e ela não era casada, e ela decidiu enfrentar, porque a dor de estar fazendo aquilo que não estava satisfazendo a vida dela era maior, entendeu? Do que o salário, do que o emprego. E ela decidiu fazer outra coisa e estava se realizando na vida. Uau. Então, ver como é totalmente possível mudar, mas como a gente falou, é preciso coragem, porque realmente os desafios são grandes, não são poucos, né? E, Jéssica, quais que são, assim, alguns aprendizados que você teve? A gente falou dos desafios, mas a gente sabe que os desafios, óbvio, eles são naturais, acontece, a gente vai enfrentando, mas a gente também tem muito aprendizado, né? Tem algum aprendizado, ou mais de um aprendizado, que você considera importante para você passar para as mulheres que estão nos ouvindo? Tem muita coisa que a gente aprende quando a gente começa a empreender. Se você é uma mulher que gosta de evolução, de crescimento, o empreendedorismo é o teu lugar, porque a gente vai se desenvolver dentro do empreendedorismo. Não tem como. A gente precisa se desenvolver pessoalmente, então precisamos ter inteligência emocional para que o nosso negócio dê certo. Esse é um dos grandes aprendizados, porque muitas vezes você vai ter previsibilidade e muitas vezes você não vai ter. Então, às vezes você vai entrar numa montanha-russa financeira e você vai ter que dar conta de passar por aquela fase acreditando que tudo vai dar certo. Então, você precisa ser uma mulher de fé. E isso te aproxima de Deus. Eu acredito que o empreendedorismo é um dos grandes sinônimos de fé, porque não tem como as duas coisas andarem separadas. É verdade.
Eu tô dando risada porque eu fico lembrando de algumas situações e a gente tem que aprender a lidar com esses desafios. E aí, eu sou cristã, né? E eu acredito assim, tudo que eu faço é para honra e glória de Deus. E eu sou totalmente dependente dele. Porque chega um momento que já chegou um momento que eu pensei assim, Deus, agora eu não sei mais o que fazer. Então é com o Senhor. O Senhor que vai me direcionar, que vai colocar as pessoas no meu caminho, que vai dizer o que eu preciso fazer, porque eu não sei. E aí é onde entra o papel da fé que você colocou muito bem. Acho que é um dos grandes aprendizados, é você se aproximar de Deus e ter essa dependência também dele. E mesmo assim, você pensar no teu negócio como um lado racional também. Então, nós temos o lado emocional e temos o lado racional. E dentro do lado racional, um dos grandes aprendizados que eu tive é: se a empresa não vende, a empresa está morrendo. Se você tem vendas, ela está crescendo. Então, uma empresa que não vende não se sustenta. Por isso, a gente precisa aprender sobre vendas, eu acho que eternamente. Verdade. Sempre pensando numa estratégia, como que eu posso melhorar o meu pitch de vendas, como que eu posso melhorar o meu produto, o meu serviço, o que eu faço para conectar o que eu vendo com as pessoas que eu quero vender, eu tenho que saber para quem que eu quero vender. O empreendedor, ele precisa ser criativo para isso, né? Criar novas estratégias, criar novas coisas que vão chamar as pessoas até você. Então, que você vai atrair esse público até você. Porque a pessoa só compra de quem ela conhece, aí entra naquilo que você falou, que as tuas clientes são tuas amigas, porque elas se conheceram e confiaram em você. Depois elas vão passar o cartão. Não é o contrário. Exatamente. Até porque eu só vou oferecer algo para alguém que eu sei que é bom. Porque quando a gente prova algo e é bom, a gente quer que, naturalmente, a gente quer que todo mundo faça aquilo ali. Eu tenho as minhas clientes assim, fazem a mentoria, elas veem que dá resultado que é bom, elas indicam outras, porque, gente, ó, deu certo, dá resultado. É que nem bolo, a gente tá falando demais em bolo aqui, mas é porque talvez eu esteja com fome. Quem nunca pediu referência? Oh, tem um meu aniversário, tem alguém para me indicar aí que faz um bolo bom? Porque é difícil assim procurar às cegas. Eu já fiz isso também, não deu muito certo. Então a gente sempre precisa buscar uma indicação. Agora, uma coisa importante, Jéssica, que eu lembrei agora, é algo até que a gente comentou antes de começar a gravar o nosso programa. Que muitas pessoas, elas têm uma mentalidade muito pessimista e negativa. E antes de fazer as coisas, elas já falam que não vai dar certo, que não gosta, enfim. Ah, eu não gosto de vender. Eu já ouvi muita empreendedora, empresário falar isso. Ah, eu não gosto de vender. E aí, quando a gente fala não, trava total, trava geral. Até o que não era para travar. Então, eu acredito que a gente precisa mudar o nosso vocabulário. Ao invés de falar que você não gosta de vender, porque empreendedor tem que vender, não tem jeito. Nós precisamos nos vender, inclusive quem não é empreendedor, a gente precisa se vender o tempo inteiro. Se você está procurando um relacionamento amoroso, você precisa se vender. Sim, exatamente. Então, a gente precisa mudar o vocabulário, dizer que você gosta de fazer algo, mesmo que você não goste. Eu até citei o exemplo para a Jéssica, porque ela falou das minhas plantas. E era uma coisa que eu dizia que eu não gostava, porque eu não sabia cuidar, e eu comecei a mudar o vocabulário. E hoje eu tenho 8 plantas na minha casa, elas estão crescendo, uma mais linda que a outra. A mesma coisa é treinar. Eu dizia que eu não gostava de treinar, odiava fazer academia. Mudei o meu vocabulário e eu já estou conseguindo treinar, vai fazer 5 meses. Então, a gente precisa... É questão de mentalidade. E mudar o nosso vocabulário, mudar o nosso pensamento sobre aquilo que a gente precisa. Porque, às vezes, ali está a chave que a gente precisa virar para ter o sucesso. Então, todo empreendedor precisa desenvolver. Se não gosta de vender, pensa assim, olha, isso é um desafio para mim, mas eu vou vencer. Pronto. Olha só, se as palavras saem da nossa boca, é porque antes elas passaram pela nossa mente. Então, quanto mais eu falo, mais eu penso naquilo. Se eu paro de falar, automaticamente não quero dizer que eu vou parar de pensar, mas vai diminuir. Então, tudo aquilo que eu determino através da minha palavra, da minha boca, tem muito poder.
O mundo foi criado através da palavra, né? Então, tudo é criado através da palavra. Se você diz, eu não gosto de vender, o que que acontece? Você não vende. Se você não vende, não entra dinheiro. Se não entra dinheiro, o teu negócio está morrendo e não está crescendo. Então, como que eu vou dizer que eu gosto de vender se é uma mentira? Né? A gente fica assim, se eu sinto que eu não gosto. Primeiro, você cuidar das palavras que você fala, como a Lilian falou, já é meio caminho andado. Não falar de uma forma tão pesada do eu não gosto, então eu determinei que eu não gosto, não vou vender. Então, começar a mudar esse vocabulário para eu estou aprendendo a vender, ou estou buscando aprender a vender, estou ficando cada vez melhor nisso. Só que você só vai ficar melhor quando você tentar. Qual que é a grande dor da empreendedora que não gosta de vender? Ela tem medo de ser rejeitada. Então, se ela oferecer o serviço, pode ser que as pessoas não queiram e ela vai ser rejeitada. E por medo da dor, ela foge da venda. Então, dizer eu não gosto de vender é fugir de uma dor. O que eu preciso fazer para mudar essa mentalidade? É olhar para esse mindset de uma forma positiva. O que essa venda, se eu fechar, vai me trazer? Satisfação pessoal, o meu negócio vai crescer? Quando entrar o dinheiro, é uma sensação boa que eu vou sentir? Então, eu preciso me apegar a essa sensação boa de prazer para que eu consiga mudar a minha mentalidade, porque nós, seres humanos, estamos sempre querendo fugir da dor e em busca do prazer para tudo na vida. Então, quando a Lilian pensa, vou mudar a minha mente para começar a fazer academia, com certeza você pensou, se eu fizer academia, lá no futuro eu vou estar bem de saúde, se eu começar agora, né? Se eu começar a me cuidar, eu vou ficar melhor. Então você começou a atrelar coisas positivas mais do que coisas negativas. E isso fez com que você se movimentasse. Porque esse sentimento quando a gente fala não gostar, nós estamos expressando, como tu falou, né? Um pensamento, um sentimento. Só que o resultado é maior do que isso. Então, realmente, eu conectei essa questão do treino com o meu futuro, né? Porque lá na frente eu quero ter condições de me movimentar sozinha. Então, para eu ter sucesso na minha empresa, o que eu preciso fazer? Vender. Enquanto eu não tenho condições de, por exemplo, pagar alguém para fazer isso para mim, eu preciso aprender. Mesmo se eu contratar alguém para fazer, eu preciso entender, né? Porque eu vou ter que ensinar o meu jeito, a minha cultura, né? a minha forma de mostrar o meu produto ou serviço, enfim. Então, de qualquer forma, não tem como fugir disso, né? Jéssica, agora, se tu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a Jéssica do início da tua trajetória, qual que seria essa mensagem? É forte essa pergunta. É como se tu estivesse olhando, né, para tua eu do passado, dar um negócio. E a gente precisa fazer esse exercício. E com a nossa eu do futuro também. Sim. Faz toda a diferença, é muito interessante. Um conselho que eu daria para ela era buscar mentores antes. Eu acho que isso poderia ter acontecido antes. Foi como foi, mas eu não tinha esse entendimento. Então, se eu pudesse voltar lá, eu diria: procure pessoas que entendam de negócios e se conecte com essas pessoas. Muito. E outro conselho: pessoas são oportunidades. Então, cada pessoa vai te abrir uma nova porta. Ou te fechar. E te fechar também é uma resposta de Deus. Exatamente, exatamente. Todas as coisas, exatamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se a gente tem o Senhor como soberano sobre a nossa vida, se nós estamos sendo dirigidos pela palavra de Deus, e eu falo isso porque eu sei que tu também lê a Bíblia e tal, e crê em Deus, se Ele é soberano sobre a nossa vida, então tudo que acontece é para o nosso bem. Às vezes a gente não entende porque uma porta, até tem uma canção eu não lembro agora qual cantor que fala, se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. E normalmente sempre é algo melhor, né, que a gente não esperava. Então essas tentativas, né,
elas sempre nos levam para onde realmente nós devemos ir de acordo com o nosso propósito, aquilo que Deus tem para a nossa vida. E agora, para a gente finalizar, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Para finalizar, Jéssica, eu queria que você compartilhasse com a gente a tua visão para o futuro, né? O que você deseja construir ainda como mulher empreendedora, né? Qual legado você deseja deixar? Em relação ao meu profissional, porque a gente também tem um empreendimento que é a nossa vida, né, nosso lado pessoal, mas o meu profissional, o maior motivo de fazer o que eu faço desde o início é alcançar vidas, então transformar vidas. E eu acredito que para o futuro só tenho que crescer, então quanto mais vidas eu conseguir alcançar, esse é o meu legado que eu vou deixar. Mais pessoas despertas. Principalmente quando você fala ali de Cristo, né? Eu sou cristã e dentro do meu trabalho sempre tem as sementes de Cristo, do Evangelho. Então isso acaba sendo, não falo, mas naturalmente quem participa já sabe, já entende. Que é como você conduzir a vida para que você tenha sucesso pessoal, profissional e como você ter uma vida reta aqui nessa terra. E depois, o lado pessoal, eu acredito que um dos maiores sucessos que uma mulher pode ter é empreender dentro do seu lar, dentro da sua casa. Então, se eu construir uma família que seja uma família estruturada, para mim já vou ter um sucesso, porque eu vou deixar isso para a humanidade, vou deixar na Terra aquela semente boa. Eu não vim de um lar estruturado, mas eu acredito que um lar estruturado pode vir de mim. Acredito que essas duas coisas, falando de negócios de uma visão mais racional, eu vejo que a tecnologia ela vai tomar conta daqui a uns anos, principalmente daqui os próximos 2, 3, 5 anos. Exato. Estar estudando sobre inteligência artificial é das minhas metas para os próximos anos, porque a gente vai precisar usar, e quanto antes a gente usar, melhor. É um novo internet, a nova internet, né? Inteligência artificial. E vai ficar para trás quem não tiver atenta às novidades que estão chegando. Jéssica, parabéns. Realmente muito inspiradora essas suas palavras. Parabéns, viu? Porque você é jovem. Não vou perguntar a tua idade aqui, porque, né? Enfim. Tá tranquilo. Inclusive, eu quero uma indicação de bolo, porque eu vou fazer aniversário sábado. E eu quero essa indicação aí. Olha aí. Olha, aniversário sábado. Que alegria. Que alegria. Parabéns. 33. Quantos? 33. Não acredito. 33 anos com essa carinha de 25? Exatamente, com essa. O que acontece com essas mulheres aqui do Sul? Mas parabéns aí, que Deus te abençoe, né? Eu e também toda a Rádio Web te parabenizamos pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe com muita saúde, prosperidade, sucesso em todas as áreas da tua vida, toda sorte de bênçãos, né? E a Bíblia fala da bênção recalcada, sacudida e transbordante. Então, tu imagina tu colocando, se fosse colocar tuas bênçãos num saco, sabe? Recalcada, sacudida, tu sacode assim para caber um pouco mais e ainda transbordando. É isso que eu desejo para você e em nome da Rádio Web também, tá bom? Muito obrigada. E muito. E nós estamos, então, no fim de mais um episódio da nossa série Metamorfose Empreendedora. E que conversa incrível, Jéssica, nós tivemos aqui hoje. Conversamos sobre a sua trajetória no empreendedorismo, a transição de carreira, até os desafios e aprendizados que moldaram a sua jornada. E muito obrigada por compartilhar tudo isso conosco. Você que chegou agora no finalzinho do programa, nós falamos sobre coragem, propósito e como o autoconhecimento e também a fé, né, é essencial para empreender com leveza e confiança para ter sucesso. Jéssica, foi muito inspirador, então, ouvir a sua história e eu tenho certeza que as nossas ouvintes se identificaram e se sentiram motivadas. E antes da gente encerrar, eu quero abrir um espaço para você fazer as suas considerações finais, falar como também que as pessoas
te encontram, como que você pode ajudar as nossas ouvintes, né, com o teu serviço. E é com você. Muito bom. Primeiro eu quero agradecer, porque foi realmente muito gratificante para mim poder falar sobre um pouquinho da minha trajetória. Tem muitas coisas ali no meio, são 33 anos, né? Sim. Mas acho que eu consegui resumir. E como que as pessoas me encontram? Então, seguindo no meu Instagram, Jéssica B. Calone, lá você vai encontrar tanto conteúdo sobre as mentorias, quanto o nosso evento, que temos um evento só para mulheres no próximo sábado, sem ser nesse, no dia 12, aqui em Balneário Camboriú, que vai ter um momento de conexão entre as mulheres, porque, querendo ou não, a internet ela nos conecta, mas ela nos afasta. Então, esse momento presencial para unir mulheres, que nós já estamos aí com um grupo de 40 mulheres, Uau. e a divulgação foi feita essa semana, então vai ser muito lindo. Vai ter um momento de retornar para o nosso feminino, depois uma prática de yoga para incentivar a gente buscar cuidar de nós mesmas. E depois, no final, um café da manhã na praia. Então, isso vai acontecer às 6:30 da manhã. Todas estão convidadas, o evento é gratuito. E você pode se inscrever no link da minha bio. Vai entrar lá no Jéssica B. Calone, vai encontrar um link do WhatsApp e você já está inscrita entrando no grupo do WhatsApp. Depois nós temos as mentorias individuais, para aquela mulher empreendedora que está vendo que está muito difícil, que ela não sabe por onde começar, tanto a estruturar o negócio dela, quanto emocionalmente. Então, essa mentoria individual vai ajudar ela a ter mais clareza de onde que ela está, quais são os próximos passos que ela tem que dar e o que ela precisa lidar emocionalmente para que ela possa deslanchar na carreira. E depois a mentoria em grupo, que é a mentoria Uma Nova Mulher, que são 7 módulos, a gente vai área por área da vida, trabalhando questões familiares, identidade, resgate de quem ela é, depois mentalidade de riqueza, finanças, onde a Lília participa também, com um capítulo incrível, trazendo sobre as finanças dentro do negócio, e crenças e sabotadores, como se sair desse modo paralisia. Então, se você está se sentindo paralisada, a mentoria em grupo é maravilhoso, você se conecta com outras mulheres que estão no mesmo propósito, e são esses caminhos, 3 caminhos, né, que eu tenho. Muito obrigada, viu, Jéssica? Que Deus abençoe. Gostei muito dessa sua segunda participação. Será que vai ter uma terceira? Vamos ver. Sempre que puder, estarei aqui. É um prazer. Muito obrigada. Gente, para finalizar, eu quero deixar com vocês um versículo especial para todos vocês que nos acompanham, porque eu sei que não é só mulheres que nos ouvem, eu sei que tem homens também, inclusive você que é homem, compartilha sempre o programa com as mulheres que você conhece. E aí eu sempre deixo aqui no final um versículo especial que é para contribuir nessa jornada de transformação e coragem. E o versículo de hoje está em Salmos capítulo 31, versículo 24, que fala: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Então, que essa palavra te fortaleça, né? Fortaleça cada mulher que nos acompanha aqui hoje, porque o empreendedorismo é uma caminhada desafiadora, muito desafiadora. Mas quando a gente segue com propósito, fé e dedicação, nós colhemos frutos incríveis. E a gente precisa sempre esperar e confiar no Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Ele é bom o tempo todo Deus é bom. Obrigada, Jéssica, mais uma vez, que Deus te abençoe. Eu desejo a vocês, nossas ouvintes e ouvintes, né, homens e mulheres, uma excelente noite e até o próximo programa.